No exercício 3, então, eu trago até um exemplo resolvido ali, né? De x ao quadrado menos 11x mais 24, para vocês perceberem como é que era para fazer, tá? Encontrar os valores e estudar a função quadrática, tá? Eu acredito que vocês tenham estudado função já, né? Em álgebra mesmo, quem tá fazendo álgebra agora vai estar vendo. Então, esse resgatezinho é importante para isso. Então, para quem não lembrar, eu até coloquei, eu escrevi o que representa cada item que eu pedi. Por exemplo, raízes. Igualar a função a zero e resolver os valores de x. Pode ser pela fórmula ou pela soma e produto. Como é que a gente vai fazer isso, então? As raízes é o valor de x na equação, o que seria x ao quadrado menos 11x mais 24, bom? Igual a zero, igualar a zero. Aí vocês podem resolver pela fórmula conhecida de vocês, para resolutiva de segundo grau, ou vocês também podem resolver por soma e produto, que é aquela ideia dos dois valores multiplicados tem que dar 24, as duas raízes, e as duas raízes somadas tem que dar o oposto do b, esse aqui é o termo b. Então, o oposto de menos 11 é mais 11, tá? Mas eu vou fazer pela fórmula, acho que todo mundo, né, tá mais acostumado. Então, o a é quem tá com o x quadrado, então no meu caso aqui o a é 1, o b é menos 11, que é quem tá com o x, e o c é o 24, né? Então, meu valor de x, ele vai ser igual a menos b, como ele é menos 11, fica mais 11, mais ou menos raiz desse b ao quadrado, então, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 24. Tudo isso dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Tá bom? Aqui fica 11 mais ou menos raiz. Menos 11 ao quadrado é 121. Aí pode resolver direto na calculadora. E 4 vezes 24 vai dar 16,96, tá? Dividido por 2. Aí 121 menos 96 fica 25, né? E daí a raiz de 25, então, é 5. Aí x' é igual 11 mais 5, que vai ficar 16 dividido por 2, que dá 8. E aqui nós temos x duas linhas, que é 11 menos 5, né? Que vai dar o 6, dividido por 2, que vai dar 3. Então, essas são as raízes, 8 e 3, ó. 8 vezes 3 chega em 24, e 8 mais 3 são 11, que é o oposto do b, que o b era menos 11, tá certo? Então, pode fazer por qualquer jeito, ou pela fórmula que vocês já conhecem, ou pela soma e produto, tá? Então, isso aqui seria o ponto 3.1, são as raízes que vocês vão calcular. O ponto 3.2 é só informar a concavidade da parábola. O que isso significa? Concavidade é só indicar se a parábola é assim ou assim, para cima ou para baixo, tá? Quando o meu A é positivo, é maior do que zero, a gente fica com uma parábola com concavidade para cima. Então, o que vai acontecer nessa questão? Então, no 3.2, é só responder para cima. Aí não tem um cálculo, tá? É só a definição ali de acordo ao sinal que tiver aqui, ó. Se aqui fosse negativo, para baixo. Como é positivo o número que está à frente do x quadrado, para cima, que é esse formato aqui, ó. Tá? O formato do U. 3.3 está pedindo os vértices.
Bom, vamos lá. Vértices nós temos duas coordenadas, porque ele é um ponto. O ponto de vértice, ele tem o vértice de x, coordenada em x, e o vértice de y, né? Todo ponto no gráfico tem as duas coordenadas, em x e y. Para fazer o de x, nós temos o seguinte, ó. Menos b sobre 2a. Menos b é lá da nossa equação. Menos b é 11 negativo. Então, menos 11 fica 11 positivo. 2 vezes 1. Vai ficar 11 dividido por 2, que fica igual a 5,5. Então, meu vértice em x é 5,5. Agora, meu vértice em y, como é que é? Meu vértice em y é igual a menos o delta dividido por 4 vezes a. Menos delta sobre 4a é uma fórmula, uma definição já para calcular esse vértice, tá? Vocês lembram que o delta é tudo que tá dentro da raiz, né? Então, o número que a gente chegou aqui dentro da raiz, esse 121 menos 96, era 25, né? Certo? Raiz de 25, 5. Então, agora eu vou usar aqui menos 25, porque eu sei que é 25 ali. Dividido por 4 vezes 1, que vai ser 4, tá? Então, fica 25 dividido por 4, negativo, então, menos 25 dividido por 4, 6,25. Então, esse é o vértice. 5,5 em x e menos 6,25 em y, tá? Aí, o ponto 3.4, ele pede justamente, né, o gráfico, que é para você unir os pontos que você acabou de calcular e desenhar esse gráfico dessa parábola, tá bom? Olha, um gráfico grande aqui, 1, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, vou puxar mais um pouquinho, 6 negativo e 7 negativo, tá? Como ele é 6,25 aqui no y, ó, então ele é um pouquinho a mais que isso aqui, ó, é isso aqui, tá? Menos 6,25. E para o eixo x, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vou aumentar um pouquinho também, porque como é 5,5, vai ficar feio. Aqui é o 6, então aqui é 5,5, tá? E aqui nós temos, 3 e 8. Vamos ter que aumentar mais um pouquinho. Fiquei torto. Vou tentar fazer mais retinho. Então, aqui é o meu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Então, minhas raízes são 3 e 8. Então, 3 e 8. Eu sei que a parábola passa nesses pontos aqui, onde o y é 0, que nós igualamos lá em cima a 0, ó. E os meus valores de x, ó, 3 e 8. Tá? Então, eu sei que a parábola passa aí. Sei que a parábola tem um desenho assim, ó, que eu acabei lá de analisar que a concavidade é para cima, porque o meu a, que tá junto ao x² é positivo. Então, agora eu junto, ó, o 5,5 até o 6,25, ó, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o vértice, tá? Então, a minha parábola vem de lá até aqui. Aqui é a curvinha dela, ó. Vértice é aquela curvinha, biquinho da parábola. E aí, ela vai subir até o 8, que é a outra raiz, bom? Então, essa é a análise que eu quero que vocês cheguem até o gráfico. Depois, no 3.5, estamos falando ali sobre intervalos crescentes e decrescentes. Quando o intervalo é crescente, quando o intervalo é decrescente.
Bom, vocês podem observar aqui que essa parte aqui do gráfico, ela tá decrescendo, ele tá indo pro valor mínimo, ó, menos 6,25. Tá indo pro valor mínimo. Quando chega aqui, começa a crescer, tá? Então, deste ponto em diante, até mais infinito, ó, porque aqui vai seguir infinitamente o valor de x, ó. Aqui segue para mais infinito. Então, daqui, desse ponto até o mais infinito, os valores da parábola são crescentes. Então, começa onde? Começa lá onde o x é 5,5. Então, eu vou escrever isso em intervalos, tá? Crescente. 2 pontos. 5,5. 5,5 até mais infinito. Aqui sempre tem que ter aquela ideia do intervalo, tá? É sempre aberto no infinito e fechado porque eu tô incluindo 5,5 nessa condição de crescente. Aí, então, agora, decrescente. Sempre um pedaço da função é crescente, outro pedaço é decrescente, tá? Decrescente, então, são os valores menores. Então, aqui de origem no menos infinito. Até o 5,5. Porque todo mundo, ó, freia onde tem o vértice. Porque até aqui que ele vai diminuir. Depois ele vai começar a aumentar, tá? Ó, eu começo a aumentar os valores de x, 6, 7, 8. E os respectivos valores de y também começam a aumentar. Essa é a ideia. Só que aqui eu coloco parênteses nos dois, porque se eu coloquei colchete ali e incluir ele ali, então eu tenho que tirar ele daqui. Tá bom? Nesse sentido. 3.6, eu estou pedindo o sinal da função. Então, o sinal da função. Para o sinal da função, eu posso colocar diretamente no gráfico onde ela é positiva, onde ela é negativa, tá? Toda parte abaixo do eixo x é negativo. Isso significa que ela é negativa do 3 ao 8, bom? E os valores positivos são toda essa parte onde aqui ela é infinita, né? Toda essa parte aqui para trás, os máximos, ó. De menos infinito a 3 e de 8 a mais infinito, tá? Então, eu posso escrever em intervalos, como eu fiz aqui, e posso também só desenhar ali no gráfico, o sinalzinho, marcar ali, tá? Vou fazer os dois. Então, positivo entre 3 e 8. Pode incluir os dois no positivo. Pode deixar fechadinho onde é positivo e onde é crescente. No negativo, eu tenho de menos infinito. Opa, ao contrário. Eu fui falando e copiei errado aqui, ó. Aqui é menos. Aqui é mais, tá? Só escrevi errado. Então, de 3 a 8. Aqui de menos infinito até 3. Só que daí o 3 fica aberto. E também do 8 aberto até mais infinito. Porque tem esse outro pedaço aqui, né? Inteirinho, tá? Então, são dois intervalos para o positivo. Por último, tá pedindo a imagem. Então, vou colocar aqui na última linha, ó. 3.7. Imagem. Imagem, gente, é o conjunto do eixo Y, tá? É todo onde o Y aconteceu nessa função, nessa parábola. O domínio é o eixo X e o Y é a imagem. Então, nós temos, né, imagem de menos 6,25 no Y até, ó, subindo infinitamente, ó, os valores de Y. Todos para cima, tá? Então, começa em menos 6,25 e vai até mais infinito, porque segue para sempre, tá bom? Então, é isso. Aí, acabou esse exercício 3. Vão ter 3 para vocês fazerem. Tem que fazer todo esse processo dos 3, tá certo?